curta, ela é um assunto assim que não exige muito raciocínio, que nem, por exemplo, a parte de estrutura cristalina exige um raciocínio geométrico complexo, a parte mesmo de propriedades mecânicas precisa de algumas correlações com física. Aqui não, eu tenho certeza que vocês entenderam a aula de dureza, porque eu me lembro que foi uma aula que vocês gostaram, então dá para a gente retomar os conceitos de dureza de maneira bem simplificada. E aí a gente também pode ir embora e terminar essa aula hoje, porque ela é uma aula, vamos dizer assim, mais informativa. A gente vai absorver aí algumas informações, são bem simples, elas estão todas num texto, num link que está no final da apresentação, não todas, mas quase todas ali. A gente vai ver alguns exemplos de como é que aconteceria na prática, principalmente os tratamentos de superfície. E vamos falar assim de maneira também bem por cima, bem simplificada, nada para complicar, né, a vida de vocês. Se a gente for entrar na química dos tratamentos de superfície, complica um pouco, mas não é a nossa intenção aqui, tá? A gente tem que ver mais para dar uma noção para vocês como é que esses processos ocorrem na indústria e para que eles servem, tá? Então vamos lá. Vamos falar hoje de desgaste e tratamento de superfície. E quando a gente fala em desgaste, vejam aí o título da aula, né? O slide de capa. Quando a gente fala em desgaste, a gente está falando de uma área que é conhecida como tribologia. Olha que nome mais estranho, mas é o nome. Tribologia. A tribologia é a área da ciência que estuda três coisas. Três coisas por quê? Porque são três coisas que não faria sentido a gente estudar elas separadas. Então, a tribologia envolve o estudo dessas três coisas. A principal coisa que a tribologia estuda, como vocês já devem estar imaginando, como a gente já falou aí, é o desgaste. Deixa eu ver como é que eu vou fazer esse esqueminha aqui para ficar legal. Vou pôr o desgaste aqui no meio, tá? A principal coisa que a tribologia estuda é o desgaste, tá? Mas o que causa o desgaste? Lembra que eu falei que tem a ver com dureza? Dureza é resistência ao risco, a gente viu isso lá no primeiro semestre. O desgaste nada mais é do que vários riscos seguidos, de modo a ir desgastando a superfície do material. A gente sabe disso intuitivamente. Quando fala em desgaste, o que a gente pensa? Num polimento, num lixamento, né? A pessoa quando está lixando a unha, está desgastando a unha. Então a tribologia vai estudar o desgaste, que geralmente vai estar intimamente relacionado com o atrito. O movimento de duas superfícies, o raspar duas superfícies, que é o atrito, ajuda o desgaste. Ajuda não, né? Muitas vezes causa o desgaste. Então a tribologia vai estudar o desgaste, mas também o atrito que causa esse desgaste. E como a gente pode diminuir esse atrito e, consequentemente, diminuir o desgaste? Através da lubrificação da superfície. Lubrificação. Então, a tribologia, ela estuda essas três áreas. A tribologia estuda tanto o atrito, quanto o desgaste, quanto a lubrificação. Mas aí eu pergunto, dá para a gente falar das três coisas separadas? É muito difícil. Assim, pessoalmente eu não consigo pensar num exemplo de desgaste que não tenha atrito envolvido. Certo? A gente vai ver os tipos de desgaste, a gente vai ver que é metal contra metal, não metal contra metal, então um fluido ou um gás contra o metal. Existe de qualquer maneira um atrito ali, tá? Que vai gerar aqui o desgaste. Então, desgaste e atrito a gente não tem como estudar uma coisa separada da outra. Por isso que as duas coisas são assuntos da tribologia e olha a flechinha verde, as duas estão relacionadas, tá? E a gente só vai lubrificar uma superfície se estiver tendo atrito, se estiver tendo contato e a gente quiser manter esse contato, mas diminuir o atrito nesse contato, diminuir, né, o raspar. Percebam que eu estou falando aqui de atrito, da noção intuitiva de atrito que a gente tem, não da força de atrito, que vocês já devem estar estudando em física, ou já ter estudado, que é o coeficiente de atrito que a gente chamava de μ, pelo menos na época que eu estudei isso em física, né? Que era uma letra grega, μ vezes a força normal, mas é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Isso eu sei que não mudou, pode ter mudado a representação, né? As letras, a física em si, ainda mais a mecânica básica, né? Que é, vamos dizer assim, simplificação do modelo para velocidades baixas, isso não vai mudar.
Então, quer dizer, eu não estou entrando em força de atrito que a gente estuda na física, que é a mesma coisa que o atrito de raspar, vamos dizer assim, mas estou dando aquela noção intuitiva de pensar em algo lixando, gerando um atrito, causando um atrito num componente de um motor. Quando você tem dois componentes ali que eles vão ter atrito, a gente coloca óleo entre eles para lubrificar. Lubrificação diminui o atrito, que por si, ao ser diminuído, diminui também o desgaste. Então, essas três coisas, como eu falei, elas estão intimamente ligadas. Não faz sentido você estudá-las de maneira separada. E a tribologia é a área que estuda, sempre relacionando, obviamente, as três, tá? Então, pessoal, a gente já falou. Eu acho que já deu para ter uma noção da pergunta que vem no próximo slide, né? Mas a gente vai responder ela de maneira retórica. Deixa eu só ver. Ou melhor, vou fazer a pergunta de maneira retórica e a gente vai responder junto, tá? Tá gravando, vocês falaram que estão me ouvindo, a tela tá compartilhada, então acho que tá tudo certo. Então aí, dentro de tribologia, né? É claro que a gente vai estar estudando desgaste, e o título da aula era desgaste, tratamento de superfície. Eu pergunto para vocês, o que é desgaste? Eu acho que vocês já conseguiriam responder só pela introdução que eu fiz, mas vamos deixar isso aqui anotado para vocês, tá? Vale a pena lembrar que o desgaste é um fenômeno superficial, enquanto que outras deformações que a gente estudou, deformações não, outros ensaios mecânicos, né? Não que tenha um ensaio de desgaste, mas vocês vão ver que a aula hoje é muito mais assim intuitiva e com exemplos práticos do que científica, como outras aulas foram, né? Mas a estrutura cristalina do material, por exemplo, você estuda lá dentro. O ensaio de tração depende do todo do material, né? O desgaste, assim como a dureza que a gente estudou, olha aí a relação, é um fenômeno superficial. Né? Lembra que tinha Rockwell normal e Rockwell superficial? Lógico que a dureza é uma propriedade do material como um todo, mas tinha como medir somente a dureza superficial. Agora o desgaste não. O desgaste depende só da dureza da superfície do material. Não só da dureza, mas depende da dureza e de outras características da superfície do material. Por quê? Porque ele é um fenômeno superficial. Porque ele ocorre quando você tem contato entre superfícies. Olha o exemplo que a gente deu, exemplo bobo, lixando a unha. Você tem contato da superfície da lixa com a superfície da unha, né? E principalmente tem o movimento, tá? O movimento. Nas máquinas, claro que não vai ser a lixa lixando a unha, né? Mas são situações parecidas, em que você tem contato, tem movimento, e tem esse raspar. Esse raspar é que vai gerar atrito, né? Ou seja, você tem movimento. Portanto, você tem atrito. Quando tem atrito, tem desgaste, tá? Então, você vai ter eixos, pistões, engrenagens, componentes de máquinas, tá? Vocês vão ter a oportunidade de estudar tudo isso aqui lá em elementos de máquinas. Então, eu só citei aqui para ilustrar, né? Engrenagem, acho que é intuitivo para todo mundo. Eixo também. Pistão um pouco menos, se vocês ainda não viram lá. Mas não tem problema, não. A gente vai ver alguns desenhos aí com exemplos práticos, vai ficar mais ilustrados, mesmo que vocês não tenham entendido aí o movimento. Mas o ponto é, dentro das máquinas existem elementos de máquinas, peças, né, que têm movimento durante o funcionamento da máquina, que se tocam e causam atrito um no outro, e, portanto, causam desgaste, tá? Contato e movimento resultam, por conta do atrito, na deformação gradual, mudança ou até mesmo, né, mudança de dimensões da peça. Pessoal, dá uma olhada aqui nesse termo, ó. Deformação gradual. Lembra que a gente falou que a dureza era a resistência ao risco, ou de um jeito mais chique, de um jeito mais técnico, resistência à deformação plástica localizada? Se eu faço um risco a uma deformação plástica localizada, imagina se você tem um movimento e contato entre duas peças. Se uma tem maior dureza que a outra, ela vai estar sempre riscando a outra. Vai estar sempre fazendo deformação plástica localizada. E fazendo um risco atrás do outro, você tem uma deformação gradual, tá? Ou mudança de dimensões da peça. Eu coloquei esse ou aqui, porque no texto da minha fonte estava ou, mas se você parar para pensar criticamente, deformação gradual e mudança de dimensão é a mesma coisa, né? Que quando ocorre a deformação, a gente já estudou isso no semestre passado, você tem uma mudança de dimensão, certo? Mas o que ele quis dizer aqui no texto é o seguinte, você pode só deformar, fazer uma deformação plástica sem perder peça, por exemplo, na peça de maior dureza, e na outra realmente você vai perdendo pedaços da superfície. Por isso que ele fala em mudança, arrancamento, né, de algumas partículas da superfície. Por isso que ele fala em mudança de dimensões. Ele, apesar de parecer a mesma coisa, no texto ele quer dizer mudança de dimensões é aquela peça que teve
partículas arrancadas da sua superfície. E deformação gradual é aquela que deformou, mas sem perder massa, vamos dizer assim. É o que eu interpretei também, né? Porque você pode pensar nas duas coisas como uma coisa só. De qualquer maneira, você vai ter aí deformação, tá? Deformação plástica, tenha perda de material ou não. De qualquer maneira, não é legal, porque aquela peça ela tem uma especificação, ela tem um tamanho, né, de dimensões e tal, para servir naquela máquina. Ao longo do tempo, se ela começa a mudar essas dimensões, começa a mudar a geometria da peça, dá para imaginar que isso não vai ser bom, né? E que é o que a gente vai falar aqui embaixo. A perda de dimensão nas peças muitas vezes é tão grande que ocorre alteração no ajuste. Vocês vão ver lá no final de Elementos de Máquinas, tem no livro do Sartres-Melkonian, lá não sei se é assim que fala o nome do autor do livro, mas não sei se o professor Carlos também está usando esse livro ou não. Você tem ali a esteira e a engrenagem no transporte por polias lá e tal, né? Você tem várias tabelas nesse livro para fazer o ajuste, a distância entre os centros das engrenagens, o tipo de correia e tal. Com desgaste, né? Por exemplo, até nesse exemplo, duas polias que vocês estudam não só em elementos de máquina, mas em física também, ó. Imagina o seguinte aqui, você tem duas polias e tem o transporte por correia, a correia passa aqui, né? Passa aqui, a gente não desenha assim girando, mas eu vou desenhar para dar melhor noção para vocês verem o desenho pronto aí, ó, a correia passa aqui assim, né? Deixa eu melhorar essa polia aqui. O que que acontece? Você vai ter um desgaste aí, tanto da correia quanto das polias, né? Vai mudar a dimensão e você tinha feito um ajuste ideal para deixar a correia esticadinha, fazer direitinho o sistema de transporte. Com o passar do tempo, se mudam as dimensões, muitas vezes para deixar esticadinho, deixar tudo nos conformes aí, né? Nos conformes que eu falo, otimizar, vamos dizer assim, o funcionamento desse elemento de máquina, você pode ter até alteração no ajuste, porque teve mudança de dimensão e o cálculo que você fez, o ajuste que você fez foi para a dimensão inicial e o desgaste gerou mudança de dimensão, tá? Consequentemente, se o seu ajuste não estiver ideal, pode haver perda de eficiência da sua máquina. Imagina essa correia não estando esticada, tendo algum tipo de dobra, pode aumentar ainda mais o desgaste, pode, sei lá, diminuir a quantidade de peças, a velocidade, a quantidade de peças que você transportaria, pensando numa fábrica, né? Quantidade de peças que essa esteira transportaria por minuto, sei lá. O ponto é o seguinte, dá para imaginar que se as dimensões se modificaram, não está mais nas condições que você calculou, quer dizer, você fez o cálculo da condição ideal, de melhor funcionamento para uma dimensão, a dimensão mudou, quer dizer que a máquina não está mais no ajuste ideal de melhor funcionamento. Então você ocorreu uma alteração no ajuste, ou melhor, necessita de uma alteração no ajuste porque houve mudança de dimensão. Claro, você precisa fazer essa alteração no ajuste para que não haja perda de eficiência. Está vendo que tudo está relacionado, né? Você pode até gerar tensões inesperadas ali na máquina. Você mudou as dimensões da sua peça, né? Você pode em alguns lugares diminuir a tensão, mas em outros, se houve uma deformação, se, por exemplo, a peça estava lá, ela diminuiu de comprimento, mas aumentou de grossura, né? Se uma peça cilíndrica aumentou de calibre, ela pode gerar tensões em outros pontos lá da sua máquina, né? Então, a perda de dimensão pode não só perder a eficiência da sua máquina, como gerar tensões ali, trincas inesperadas no seu material. Então, é necessário, ao longo do tempo, ou trocar a peça ou refazer para a nova dimensão a alteração no ajuste, se você não tiver condições de trocar a peça, né? Aí a gente tem alguns tipos de desgaste. A gente já entendeu que é um fenômeno superficial, movimento de superfície contra superfície, mas e aí, são sempre dois sólidos? São sempre dois metais? É isso que a gente vai ver agora. Nem sempre são dois metais, nem sempre são dois sólidos. Não precisaria ser nenhum metal no desgaste. Poderia ser outra classe de material. Só que aqui no ponto de vista da mecânica, é mais importante a gente estudar o desgaste para os metais, tá? Então a gente vai ver três tipos aí, que pelo menos um dos materiais envolvidos no desgaste é um metal, tá? Vamos colocar uma definição aí mais chique do que simplesmente o movimento de duas superfícies gerando atrito, né? Mas podemos pensar no desgaste como o deslocamento ou arrancamento, igual eu falei, de partículas de uma superfície metálica, tá? Aqui a gente vai focar para a superfície metálica. Então, arrancamento de partículas mesmo, igual eu já tinha falado ali, só formalizando. Como eu falei, pode ser metal contra metal, dois metais tocando, que a gente chama de desgaste metálico,
Desgaste de metal contra uma substância não metálica e abrasiva, que a gente chama de desgaste abrasivo. Por exemplo, dependendo de quão abrasiva for essa correia aqui, ó, ela pode desgastar a polia, funcionar como uma lixa e a polia funcionar como uma unha, né? Ao longo do movimento aí de rotação. Tá claro que não é muito inteligente a gente colocar ali uma polia muito abrasiva, mas pode acontecer. Aí é o desgaste abrasivo. Então, quando você tem uma lixa, quando a lixa, vamos dizer assim, é de outro material, a gente chama de desgaste abrasivo. Quando outro metal serve como lixa, metal contra metal, desgaste metálico, tá? Então, desgaste metálico, os dois sólidos metálicos se trocando e fazendo atrito. Desgaste abrasivo, dois sólidos, um metal, vamos dizer assim, né? Tá tendo atrito, mas um metal sofrendo desgaste em relação a outra substância que está causando, outro material sólido que está causando o desgaste nele. E o desgaste também pode ser erosivo. Erosivo, vocês pensam em erosão. Tenho certeza que vocês estudam isso daí em alguma outra disciplina, se eu não me engano, geografia, biologia, talvez. A erosão é o desgaste que o vento e a água fazem, né, nas rochas ao longo de milhares de anos. A gente chama isso de erosão. Então, quando você tem um líquido ou um vapor fazendo um desgaste no metal, claro que ele é muito mais lento, claro que o desgaste é muito menor, porque como, né, a gente viu, ocorre, né, ao longo da natureza, ao longo de milhares de anos, mas uma coisa é a água do mar na rocha, ou o vento na rocha. A outra é um líquido que às vezes está em aquecimento, um fluido que está em aquecimento, seja um líquido ou um gás, né, fazendo num metal que pode estar amolecido. Então vai ser muitas vezes mais rápido que o da natureza, mas comparado com os outros dois é muito mais devagar. Então o desgaste erosivo nem é tão complicado, não é tão importante para a gente estudar, porque ele não é tão complicado para os elementos de máquinas, ele é um pouco mais tolerável, tá? Mas é isso, se a lixa por outro metal, desgaste metálico. Se a lixa por um outro material que não metal, mais sólido, desgaste abrasivo. Se a lixa por um fluido, ou seja, um gás, né, um vapor, gás e vapor podem pensar como sinônimo, um gás ou um líquido, o desgaste é erosivo, tá? Então, lixa, fluido, erosão. Fluido, gás ou líquido. Lixa que não metálica, abrasivo. Lixa outro metal, metálico. Tá? Tô falando assim, lixa para vocês entenderem. Tô chamando de lixa quem causa o desgaste. Não é nas atividades para vocês usarem o termo lixa, tá? Então vamos falar direito. Quem causa o desgaste no metal é outro metal? Desgaste metálico. Quem causa o desgaste no metal é um material não metálico? Desgaste abrasivo. Quem causa o desgaste no metal é um líquido ou um gás? Desgaste erosivo, tá? Tá aí o resuminho para vocês, se vocês precisarem na atividade. Então aí está um exemplo de desgaste abrasivo, tá? A gente está imaginando aí, podemos pensar até uma coisa que acontece no laboratório, uma superfície metálica sendo lixada. A gente precisa fazer isso muitas vezes. Lembra que a gente viu semestre passado a estrutura de grãos, faz um ataque químico? Era uma coisa parecida com isso aqui, ó. Não vou desenhar muito grande, senão eu vou ficar aqui até amanhã. A gente via no microscópio algo assim, ó, quando a gente punha a superfície do metal no microscópio, a gente via uma estrutura de grãos, e a gente explicou o que era isso, fizemos até atividade relacionada com o assunto, era algo parecido com isso aqui, cada aqui era um grão, tinha uma orientação diferente, ou seja, tinha um alinhamento aí dos átomos, eu fiz um pontinho aí dentro de cada um, para vocês verem quais são, o que é o grão, né? Cada um recebeu um pontinho dentro de si. Lembra que em cada uma dessas regiões, os átomos tinham, em todas elas estão organizadas, mas em cada uma dessas regiões elas tinham um alinhamento diferente. A gente só recapitulando aí, oh meu Deus do céu, a gente tinha um alinhamento diferente. Então, por exemplo, nesse daqui, ó, nesse daqui, sei lá, os átomos tinham um alinhamento. Os átomos são bem menores do que isso que a gente está desenhando, tá? Desenho assim para vocês conseguirem visualizar e entender. Então, aqui tinha um determinado alinhamento, no outro que encaixar nele tinha outro alinhamento, então a hora que se encontrava o encaixe não era perfeito. A gente falou tudo isso, lembra? Claro que essas bolinhas você não vai ver. O que você vai ver no microscópio não dá para apagar. É só porque eu desenhei em preto sem os pontinhos no meio, já que não dá para apagar essa parte final. Só que para conseguir ver isso antes do ataque químico, você precisa lixar a superfície do seu metal. Para quê? Para deixar ela totalmente nivelada, sem desnível, sem irregularidade superficial, sem morrinhos, deixar uma superfície plana e lisa, tá? Para fazer um ataque químico, conseguir ver legal no microscópio. Como que você faz isso? Você lixa a superfície do metal. As partes mais altas, o que vai acontecer? A lixa vai causar um desgaste abrasivo, o arrancamento de algumas partículas. Ou vocês vão ver
não sei que disciplina que é, acho que é usinagem. Espero que até lá já tenha voltado o ensino presencial para vocês verem isso no Cefet. Vocês vão ver lá, torno, fresa, sei lá, mais o que tem lá no laboratório de usinagem, que eu não sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de materiais. Mas vocês vão ver tudo isso daí, que a lixa que eu já fiz, né, já vi fazendo, pelo menos no laboratório, na superfície metálica, vai arrancando com a lixa devagarzinho para deixar plano, para olhar, fazer outra química, olhar no microscópio. Vocês vão ver isso na prática. Ao tornear uma peça, ao passar a peça na fresadora, vocês vão estar fazendo exatamente isso de uma maneira mais rápida, arrancando pedaços da superfície, gerando desgaste durante a usinagem, que é nada mais do que o arrancamento de partículas superficiais para deixar a peça no formato que você quer. Tá? Vocês vão ver isso na prática nas aulas de usinagem, tá bom? Vocês têm uma matéria que chama só usinagem, mas eu sei que vocês têm usinagem com certeza dentro de alguma matéria. Tem um laboratório de usinagem lá no Cefet, e quem que tem? É a mecatrônica, né? Não é a redes e nem a eletrotécnica, não faz sentido. Quem tem a parte de mecânica, por enquanto, são só vocês lá no Cefet. Então é isso, pessoal, tá? Desgaste abrasivo, eu usando uma lixa aí para retirar partículas da superfície do metal. Agora tem uma coisa, se a ferramenta do torno ou da fresadora, eu já tive aula disso no meu primeiro ano de faculdade em 2007, então não lembro. Vocês que vejam isso aí na aula de usinagem, estou até chamando a atenção para vocês repararem quando estiver lá. Se a ferramenta do torno ou da fresadora for de metal, aí é desgaste metálico. Agora, se a ferramenta, que eu acho que se a ferramenta, né, quem corta ali, entre aspas, a superfície mesmo do torno ou da fresadora for um não metálico, aí é o desgaste abrasivo, que nem tá aí na foto, que nem seria a lixa desgastando o material metálico, igual eu faço no laboratório, tá? Aí vamos ver exemplos dos três tipos, exemplos de aplicação, para ficar um pouco mais claro aí para vocês. Só eu tô aqui empolgado, falando. Deixa eu só voltar aqui. A tribologia, então, é usada nos freios de carros? Olha, Patrick, não que ela é usada, tá? Porque a tribologia é uma ciência. Então, eu só quis comentar que a gente vai estar estudando essa área da ciência, mas aqui a gente está vendo também do ponto de vista mais prático, mais simplificado. Não que a pessoa quando vai desenvolver um freio, ela está mais preocupada do freio funcionar. Usa. Por quê? Você tem um tempo de vida útil do freio. Você tem que fazer a revisão do carro, dar uma olhada no freio, trocar a tal da pastilha do freio. Por quê? Porque realmente ela sofreu desgaste. Ela está ali segurando o pneu, às vezes está em alta velocidade, tem que brecar de repente, né? Tudo isso gera um desgaste cada vez maior na pastilha de freio. E aí, consequentemente, quem projetou aquilo na primeira vez tinha que ter uma noção da dureza do material usado na pastilha, da resistência ao desgaste, justamente para saber quanto tempo vai durar. Mas no dia a dia, para o mecânico, que eu me confundi na hora de te responder, porque eu estava pensando mais no dia a dia. O mecânico de uma oficina, né, seja oficina de concessionária ou uma oficina independente, ele não vai pensar nisso daí, desgaste. Ele já sabe de olho, né? Partícula de freio tá boa ou não, e troca ou não, né? Mas realmente, quem desenvolveu e quem calculou o tempo de vida útil de uma pastilha de freio, realmente teve que estudar essa área aqui, sim. Excelente pergunta. Pessoal, tá dando para me ouvir ainda, tranquilo, né? E ver minha tela também, né? Tá, obrigado aí para quem respondeu. Então vamos lá. Ô, Patrick, você abriu sua câmera. Não sei se era sua intenção ou não, mas tá aberto aí, viu? Então. Eu não sei se o Patrick estava assistindo algum filme, mas o pessoal estava tretando ali na. Então tá, pessoal, vou adiante aqui, tá bom? Obrigado aí para quem respondeu que ainda estava dando para ver. Patrick, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Ô, Patrick, desliga aí o microfone que você está vendo a aula, vendo um outro troço aí junto, tá interferindo o som. Por favor, desliga aí. Obrigado. Então tá bom. Ô, André. Ô, pode falar, manda bala. É porque meu celular tá dando uns bugs, só que eu queria falar
igual você falou, negócio de pistão. Eu Isso. queria saber negócio do motor de carro. Certo. No motor de carro, só o pistão que faz a força maior da flexão para o motor andar? Então, na verdade, né, se eu não me engano, também não sou engenheiro mecânico, mas se eu não me engano, é o motor que vai girar para gerar o movimento do pistão que vai transferir o movimento para a roda, não é? Eu não sei, eu não sou engenheiro mecânico. Eu não sei. Agora, a questão lá, nessa aula, eu estaria preocupado com quem sofre, quem precisa de lubrificação lá dentro. Mas para exemplificar para vocês, porque eu, sinceramente, tô preocupado, entre aspas, né, com o material, com o tipo de material que é mais resistente ou menos, né? E aí, quem vai se preocupar com o funcionamento, com a aplicação, é mais o engenheiro mecânico. Mas eu não sei agora, não. Se eu não me engano, o motor é que, ao funcionar, transfere algum tipo de energia mecânica para o movimento dos pistões, né? E esse movimento transfere para o eixo, né? Porque tem aquele negócio de vira-brequinho. Eu estudei um pouquinho isso daí num Bic Júnior que eu escrevi, mas eu não sei. Tem que perguntar aí para quem é, mais do que engenheiro mecânico, para quem é mecânico mesmo da área, que vai saber como é que o queimar combustível do motor, o ciclo do motor, vai transferir essa energia mecânica em forma de rotação para o eixo. Eu não sei se é motor, pistão, eixo ou se é pistão, motor, eixo. Na verdade, não sei. Mas se souber aí, qualquer sugestão é bem-vinda. Ah, tá. Obrigado, hein, André. Não, imagina, imagina. Eu achei que você ia perguntar se era só o pistão que precisava de lubrificação, né? Na verdade, eu também não sei. O que eu sei é que o freio, aproveitando sua pergunta para fazer um gancho, falar uma coisa que eu sei, o freio não tem lubrificação. E nem é interessante que ele tenha. Porque no freio você quer causar o máximo de atrito para parar o movimento da roda. Se tiver lubrificação ali, o seu freio vai fazer o seu carro patinar. Então não é interessante. Por isso que vai gerar um desgaste enorme na pastilha de freio e vai precisar, de tempos em tempos, ser trocada, tá? Revisão de carro é uma coisa cara, é chato de fazer, mas é necessário. Eu, por exemplo, eu e a minha esposa, que a gente pega muito estrada, não pode ficar com o carro sem revisão, é um risco muito grande, né? Agora a gente vai pegar menos, graças a Deus, que a gente ia para minha cidade, ia para dela, a gente casou na cidade dela, tinha que ver coisa do casamento, tinha não sei o quê, vai, então, né? Tem que estar com a revisão do carro em dia justamente por isso. Mas fala, Patrick, desculpa eu não ter respondido sua pergunta, porque na verdade eu não sei. A sua pergunta foi, dos elementos de máquina do motor do carro, qual que está sofrendo maior tensão? No caso, você falou flexão, mas a gente vai ver o ano que vem mecânica técnica, que quando algo está fletindo, tem outras tensões ali que aparecem, né? Você falou da flexão, não está errado, mas eu imagino que não seja a única. Eu acho, agora chutando também, não sou engenheiro mecânico, que dos elementos do motor que estão sob maior tensão, eu acho que o pistão é maior. O pistão é o tal do vira-brequim, eu imagino. Mas não sei, não sei também. Aí tem que ver na aula de mecânica, alguém formado nessa parte. Mas eu acho que, não sei se é o único que está sob tensão lá dentro do motor. Eu imagino que não. Mas eu imagino também que seja o que está sob maior tensão. Tentando aí responder sua pergunta com o meu conhecimento, que é nessa área é limitado, porque, como eu falei, sou engenheiro de materiais, né? Eu estou preocupado se o material presta ou não. O que vai fazer com esse material é coisa para os outros engenheiros. Mas é isso. Tá bom, pessoal? Podemos continuar aqui, então? Bom, como ninguém falou nada, eu acho que podemos continuar sim. Aí, pessoal, dentro dos três tipos de desgaste que a gente vai ter o metálico, o abrasivo e o erosivo, lembra, quem causa o desgaste é outro metal, então é metálico. Quem causa um desgaste é um sólido não metálico, então é o abrasivo. Quem causa um desgaste é um gás ou um líquido, então é o erosivo, tá? Não esqueçam isso aí, que é bem simples. Temos os três tipos de desgaste aí que a gente falou. Aqui, ó, metal contra metal, né? Metal contra metal, perdão. Metal contra um não metal, contra um ametal, né? Ali na hora do desgaste. E o erosivo, metal contra um líquido ou um gás. Ó, dentro do desgaste metálico, a gente tem dois exemplos. Ele pode ser úmido ou seco, ou seja, com lubrificante e sem lubrificante. O exemplo com lubrificante é o eixo em mancal, que a gente já vai ver. E o sem lubrificante é um parafuso comum.
Quando a gente está apertando o parafuso numa superfície, gera atrito. Então vai gerar desgaste. Pôr e tirar, pôr e tirar, pôr e tirar o parafuso pode fazer com que o parafuso espane. Isso é, perca suas dimensões e não encaixe mais naquele buraco, seja o parafuso ou aquele buraco em que ele entrou, aquela porca que está sendo usada ali, um dos dois pode espanar, ou seja, ter tanto atrito que vai sofrer a perda de dimensão através do desgaste, tá? Então, pode ser aí o metálico, metal contra metal, a gente vai ver exemplos de quando ele é úmido, ou seja, com lubrificante, e sem lubrificante. Porque tem situações que o desgaste vai estar ocorrendo toda hora. Então, a gente tem que pôr um lubrificante para dar uma minimizada nele. Vão ter situações que a gente vai querer ali que não tenha movimento, que fique parado. No caso do parafuso, tem que apertar, então não pode ter lubrificante, mesmo que desgaste um pouquinho, tá? Porque é só na hora de apertar. Certo? Ele precisa ficar firme ali. Então não pode ter um lubrificante. Imagina, você vai apertar um parafuso, põe um óleo entre a porca e o parafuso. Dali a pouco você apertou, dali a pouco solta sozinho, se bobear, né? Então lembrem-se que o metálico pode ser úmido ou seco, ou seja, com lubrificante ou sem lubrificante. Nós vamos ver fotos, ilustrações desses dois exemplos para ficar mais claro. O abrasivo também pode ser úmido ou seco, tá? Com lubrificante ou sem, úmido ou seco, ali entre parênteses, com lubrificante ou sem, mas ele ainda se subdivide em duas categorias: esmerilhamento e deslizamento. O esmerilhamento é quando a intenção é causar, é esmagar algo que tem ali no meio, a gente já vai ver. O deslizamento é quando a intenção é só deslizar. Mas vocês vão ver que nos dois a superfície metálica vai estar sendo desgastada basicamente do mesmo jeito, tá? Tanto no esmerilhamento quanto no deslizamento. Eles classificam assim dois porque seria mais assim a sua intenção do que fazer com um material não metálico. Mas vocês vão ver que o tipo de desgaste que o metal sofre nos dois casos, tanto no moinho de bolas quanto no arado, um classificado como esmerilhamento, outro como deslizamento, o exemplo que o metal sofre é exatamente igual, tá? Desgaste abrasivo pode ser úmido ou seco. No arado, a gente pode considerar seco, mesmo que a terra esteja molhada, e no moinho de bolas é sempre úmido, tá? Eu vou mostrar fotos disso aí para ficar mais claro. E, finalmente, o erosivo, que quando você tem as pás da turbina de um avião, sofre um desgaste erosivo do quê? Do ar. A turbina gira muito rápido, viu? O avião se movimenta para frente com uma velocidade muito rápida, então você tem uma carga de vento absurda em cima daquela turbina. Com o passar do tempo, a hélice dessa turbina pode ir perdendo suas dimensões, tá? Claro que demora muito, muito mais que os outros tipos de desgaste, mas ocorre também, tá? Fluidos em alta velocidade, até fluidos refrigerantes, utilizados em máquina, né, para resfriar ou para arrefecer, né, manter a temperatura de componentes de máquina que estão sob muito atrito e tal. Dependendo, esses fluidos podem... O refrigerante não, porque ele está ali para arrefecer, para resfriar. Mas se você tem um óleo ali lubrificando e ele fica quente junto com o metal e ele passa ali por alguma alta velocidade, isso pode... Passa ali com alguma alta velocidade, isso pode impactar no desgaste, tá? No desgaste erosivo. Esses são menos, não que eles são menos comuns, mas eles são menos drásticos, tá? Eles desgastam muito mais devagar. Então, o nosso foco sempre vai ser nos dois primeiros, desgaste metálico e abrasivo. Pessoal, aí, ó, exemplos. Eixo em mancal. Esse é um elemento de máquina muito comum para transferir movimento. Vocês vão ver isso daí várias vezes. Podemos pensar até no eixo do carro como sendo um eixo em mancal, porque ele é um eixo ligado aí a duas anilhas, vamos dizer assim, né? Anilha seria de academia, mas enfim, as duas rodas, podemos pensar nele como um eixo em mancal. No caso do elemento de máquina aqui, você tem lubrificação para que esse eixo, né? Pistão, podemos pensar também no pistão como algo parecido com isso daqui, igual a pergunta do Patrick, mas a ideia é que esse eixo, ele tem uma movimentação, ele tem uma lubrificação aqui e ele tem aí um desgaste um pouco mais controlado. Na mesma foto, a gente já vê aqui o parafuso, utilizado para fixar ele na mesa. O parafuso, ao contrário, não pode ter lubrificação porque você não quer o movimento. Aqui, ó, no eixo mancal, vocês vão ver, quando esse elemento de máquina é utilizado, o movimento é desejado, então tem lubrificação. No parafuso, o movimento é indesejado, então não tem lubrificação. Os dois vão gerar algum tipo de desgaste, tá? Esse aqui, apesar de estar em movimento, tem a vantagem de estar lubrificado. Esse, apesar de estar parado, que é uma vantagem para não desgastar estar parado, tem a desvantagem de não estar lubrificado. Então, os dois vão ter, ao longo do tempo aí da utilização, algum tipo de desgaste. Aí o moinho de bolas, que é o desgaste, ali era metal contra metal, né? Na mesma foto, dois exemplos de metal contra metal, tá? Vou até fazer uma
um destaque aqui para vocês do parafuso, ó, eixo imancal e aqui, ó, parafuso, tá? Que eu não escrevi, eu só falei parafuso, certo? Esse aqui é o parafuso, que é o outro tipo, tá? É o metálico, desgaste metálico úmido, é o eixo imancal, e o parafuso, desgaste metálico seco, tá? Moinho de bolas é o desgaste, no caso aí, úmido por esmerilhamento, tá? O moinho de bolas é o quê? Então aqui as bolas, essas aqui não são bem bolas, mas aqui vocês estão vendo ele por dentro e ele fechado. Lógico que esse aqui é um moinho de bolas de laboratório, inclusive o que eu usava no meu doutorado, tá? Eu trouxe a foto aí. E esse aqui é um moinho de bolas industrial. Mas o funcionamento de ambos é do mesmo jeito. Você tem bolas cerâmicas lá dentro, tá? E é colocado uma suspensão de pó cerâmico, geralmente em álcool, tá? Pó cerâmico no álcool, para quê? Para homogeneizar, quebrar as partículas e tornar aí a mistura, geralmente a mistura de pós mais homogênea possível, tá? Então você coloca aí um moinho de bolas, ele vai moer um pó para tornar as partículas desse pó menores e a composição química desse pó mais homogênea. Você vai misturar muitas vezes pós diferentes ali e tal, fica uma mistura de pós, mas mal misturada. Você deixa ali no moinho de bolas girando 24 horas, né? Tá, você mistura antes no álcool esse pó, e essas bolas vão quebrando as partículas cerâmicas do pó cerâmico, deixando ele cada vez menor, também homogeneizando a composição química. Você misturou ali um pó, por exemplo, com 3 elementos, um com cálcio, um era um carbonato de cálcio, o outro um óxido de titânio, o outro um óxido de cobre. Mas você quer esse cobre, esse titânio, esse cálcio de maneira homogênea. E eles não estão, eles estão separados. Você faz a mistura do pó, mas não adianta você mexer com uma colher. O pó está sólido. Então você põe ele em suspensão alcoólica. Poderia mexer ele com uma colher? Pode, mas é menos eficiente do que fazer dessa forma. Coloca a suspensão alcoólica com pó-suspensão, porque o pó está espalhado no líquido, não está dissolvido, não chega a estar dissolvido, está só espalhado, e deixa aí girando por 24 horas, tá? E aí você está esmerilhando o pó com essas bolas, né? Na indústria é feita a mesma coisa, numa escala muito maior, com bolas muito maiores, uma quantidade muito maior de pó para as formulações cerâmicas aí industriais. Então, quer dizer, na verdade aqui seria o esmerilhamento úmido, só que a superfície metálica, no caso aqui é de plástico, né? Mas você pode ver que na indústria, aqui na máquina, na indústria mesmo, a superfície é metálica. A superfície metálica está sofrendo um desgaste aí através das bolinhas que estão raspando na superfície conforme ele gira. Ele chama de esmerilhamento isso daqui, né? O exemplo aí que a gente citou lá do moinho de bolas, mas é muito parecido com o que ele chama de deslizamento. Esquece a turbina por enquanto, vamos olhar só esse lado aqui. O arado, olha os discos de arado aí. Eu sei que aqui na região de Nepomuceno, muita gente tem parente que tem roça, muita gente mora na roça ou trabalha na roça, mas em todo caso, eu vou mostrar aí para vocês, vai que alguém nunca viu, o arado funcionando. Olha aí. Rapidamente, tá? Que serve para arar a terra. Eu gosto muito de ir na casa de amigos que tem roça e tal, mas não entendo nada, infelizmente, de agricultura. Acho muito legal, mas não entendo. O que eu entendo é que o arado é para fazer o solo respirar, é para arar, né? Na verdade, é para trazer, às vezes, uma camada que está lá no fundo, que está um pouco mais fértil para cima, né? Entre outras coisas. Não entendo. Se alguém aí tiver roça e quiser, ou parente que tem roça quiser comentar, eu vou achar muito interessante. Mas, enfim, a ideia nossa aqui é que a terra está fazendo um desgaste a seco, mesmo que a terra esteja molhada, a água da terra não serve como lubrificante no caso, né? Melhora um pouco a situação, mas não chega a ser uma lubrificação. Ela está fazendo um desgaste aí no disco de arado por deslizamento. Mas se você parar para pensar o esmerilhamento que as bolinhas estão fazendo aqui na superfície metálica e o deslizamento que a terra está fazendo no disco de arado, é basicamente o mesmo desgaste. E os dois abrasivo, não metal, sejam as bolinhas cerâmicas ou as partículas de terra, não metal, fazendo desgaste aí no metal. Ao passo que os dois aqui é o desgaste metálico, metal contra metal. E finalmente aqui, ó, um exemplo de desgaste erosivo, o ar na turbina do avião, como a gente já comentou, só ilustrando aqui, tá bom, pessoal? Agora é o seguinte, do que dependem os desgastes metálico e abrasivo? Vamos ver como é que a gente pode evitar o desgaste, tá aqui soluções, e o que se a gente não conseguir evitar, quais as consequências que viriam disso daí, tá? Então, irregularidades na superfície. Quando você tem uma irregularidade na superfície, é mais fácil de ocorrer o desgaste. Lembra o exemplo que eu dei de lixar a superfície metálica?
Estou passando uma lixa ali na superfície metálica. Por quê? Vai arrancar primeiro as irregularidades, as elevações, as pequenas elevações que uma superfície tiver. Então, uma máquina que eu botei um metal lá e fiz a conta para ele antes de lixar, antes de deixar ele nos trinques, né? Ou seja, com uma superfície lisa, essa parte, essa irregularidade, essa parte mais alta da superfície tem maior chance de ter contato com outro componente, consequentemente, sofrer um desgaste. Então, se você fizer um bom acabamento superficial, o lixar e polir, por exemplo, você já começa a resolver esse problema de irregularidade da superfície. A lubrificação também. Às vezes você fez, lixou, poliu, mas ainda está irregular, pelo menos um pouquinho. Se você coloca uma camada de óleo ou de outro lubrificante ali, o atrito com as partes mais altas não é tão grande e você tem uma solução momentânea, tá? Então, acabamento superficial e lubrificação. O ideal é usar uma combinação dos dois, tá, pessoal? Para evitar aí ter irregularidades, que é um lugar onde vai ter maior contato com outra peça da máquina, e usar a lubrificação também para diminuir o atrito que vai acontecer. Agora, uma vez, vamos supor que você não conseguiu, né? Você está ali com um problema de uma peça, que alguém passou despercebido, não viu, não fez o acabamento superficial, não fez a lubrificação adequada. O que acontece quando existe atrito? Se gera calor. E qual que é o problema de gerar calor? Você pode até soldar duas superfícies. Isso é mais raro, porque geralmente uma vai desgastar a outra, vai perder dimensão, elas vão se afastar. Mas, dependendo se o atrito for muito grande por pouco tempo, pode chegar a amolecer o metal, fundir a camada superficial de metal e colar uma peça na outra. Com isso, aumenta a pressão da máquina inteira. E você pode gerar trinca em outros lugares, tá? Por conta aí de uma dimensão mal medida, de um atrito muito forte que deu e soldou uma superfície na outra. Pode acontecer, mas é mais difícil, porque geralmente o atrito é pouco, ele vai desgastar e com o desgaste, com o arrancamento superficial, as peças vão se afastar, tá? Uma coisa que tem que tomar muito cuidado também é que o calor pode amolecer o metal como um todo, ou a superfície, né? De uma só. Às vezes você tem componentes metálicos diferentes. Aqui, geralmente, quando solda é quando amolece os dois. Mas se amolecer um só, vai reduzir o metal um pouco mais amolecido, na temperatura mais alta, chegando na iminência de fundir, né? Às vezes ele pode até ficar vermelho, incandescente. A gente vai ver isso aí a semana que vem, quando a gente começar a siderurgia, né? Um metalzão incandescente lá na indústria siderúrgica e tal. Mas pode reduzir a dureza da superfície ou até a resistência mecânica, né? Facilitar a deformação plástica do material. Gente, o que é mesmo desgaste? Vários riscos seguidos. Então, várias deformações plásticas seguidas. Se com o calor gerado no atrito, o material deu ali, aumentou de temperatura, reduziu de dureza, reduziu de resistência mecânica, ficou mais fácil deformar ele plasticamente, claro que vai facilitar o desgaste. Então, é meio que um efeito dominó. O atrito gera desgaste, mas também gera calor, que facilita o desgaste, tá? Então, cuidado com isso, né? Se alguém for trabalhar aí na indústria, né, na área aí de mecânica, mexer com máquina, cuidado com isso, porque o desgaste é um efeito dominó, né? O atrito, na verdade, é um efeito dominó. O atrito gera calor que facilita ainda mais o desgaste, ou seja, você consegue desgastar depois com menos atrito, você não vai ter menos atrito, você tem um atrito alto, pode ser assim, esse atrito está alto, mas não está conseguindo desgastar. Ah, não, mas ao longo do tempo, raspando, ele gera calor, até que diminui a resistência mecânica ali do seu material na superfície, facilita a deformação plástica, então ele começa a desgastar com uma facilidade imensa, tá? Então, muito cuidado. Lubrificação, às vezes um fluido refrigerante, né? Ou seja, um fluido ali de arrefecimento para não deixar a temperatura subir. Acabamento superficial para evitar isso aqui, tá? Cuidado aí que eu separei, parece o mesmo esquema, mas depois eu vi que estava meio confuso, então eu coloquei isso, quando eu montei essa aula ano passado, eu vi que eu coloquei aqui, ó, soluções para o desgaste, e aqui consequências do calor, tá? Então cuidado quando vocês forem estudar esse quadrinho de cima, soluções para melhorar a resistência ao desgaste, possíveis soluções, isso aqui consequências para o calor gerado pelo atrito, tá bom? Mais um comentário final aí, ó. Quando você tem penetração entre duas superfícies, é mais fácil gerar uma irregularidade. Gerar ali um buraco, né? Consequentemente, aquele buraco, em comparação ao resto, vai estar mais alto que o buraco. Você pode ter aí um aumento de desgaste também, uma superfície irregular, para que a superfície que está desgastando aquele metal tenha ali um lugar para fazer mais tensão e fazer mais deformação plástica localizada, ou seja, arrancar partículas da superfície. A penetração é mais comum no abrasivo, tá? Quando algo
de dureza muito alta e um formato específico entra no seu metal. Tá, beleza. Aí, ó, ele está falando aí de uma junção adesiva, quando ocorre a solda, né? Olha o que aconteceu aqui. Soldou as duas superfícies e o material fraturou num lugar que não é a solda, tá? É raro acontecer isso, mas quando acontece é um grande problema, né? Então, só para reforçar aí. Olha o nome do livro, Modern Tribology Handbook. Quer dizer, Handbook são livros muito grandes para consulta de dados, tal, né? Tem muita informação, não são livros assim didáticos, mas são livros muito bons da tribologia moderna, o handbook da tribologia moderna, onde estava essa imagem, eu nem lembrava disso. Tá, aí agora a gente entra na segunda parte da aula, teoricamente já acabou o nosso tempo, acabou de acabar, mas, pessoal, se vocês não se importarem, são poucos slides aí, tá? E tem bastante slide, na verdade, mas é muito comentário repetido, é como se fossem 3 slides. A gente bateu um papo ali com o Patrick, então a gente perdemos alguns minutinhos aí. Se vocês não se importarem, eu vou até o fim terminar, porque assim a gente encerra esse assunto. Já relaciona desgaste com tratamento de superfície. O Patrick escreveu aqui de novo. Então, por isso que algumas pessoas falam que o freio a disco no motor é melhor do que a tambor, é por causa da lubrificação, né? Sim. Eu não tenho, como eu falei, eu não sou engenheiro mecânico, eu não sei. Mas eu não sei se o freio a disco tem lubrificação, se o outro não sei, se o outro não tem, mas o meu sim foi respondendo assim, se um freio conseguir funcionar mesmo com lubrificação, ele vai ter uma durabilidade maior, porque ele vai ter menos desgaste ali. Agora, eu não sei se é interessante lubrificar o freio, viu, Patrick? Porque senão, se lubrificar, o pneu continua rodando. Mas deve ter um limite, que você lubrifica um pouco ali de modo a preservar a vida útil do freio, mas também sem prejudicar a funcionalidade dele. Mas é como eu falei, parte de mecânica de carro não entendo, foge do escopo aí do que eu estudei. Eu consigo discutir com você mais filosofia do que mecânica de carro. Eu sou engenheiro de materiais, eu entendo de material. Você perguntar para mim assim, qual é o melhor material para fazer uma pastilha de freio? Isso eu consigo estudar, buscar, argumentar, né, na literatura científica e te trazer. Mas mecânica de carro eu não sei, né? Se vocês quiserem bater um papo sobre filosofia, eu me garanto mais do que mecânica de carro, tá? Matemática, então, nem se fala. Agora, eu foco aqui no material, tá bom? Desculpa aí, Patrick, se eu não respondi alguma pergunta sua. Tentei responder até onde eu sabia. Mas o ponto é esse. Se você conseguir fazer um freio funcionar ainda com lubrificação, ele vai ter mais vida útil, porque vai ter menos desgaste. Aí não sei se chamaria pastilha, ou qual seria o nome do freio a disco, mas o ponto é o seguinte, se conseguir lubrificar e ainda manter a funcionalidade dele, é melhor, porque vai ter menos desgaste, com certeza, tá? Aí, pessoal, para a gente terminar, como aumentar a resistência ao desgaste? Como é que a gente pode fazer isso daí? Você pode melhorar o acabamento superficial, como a gente falou ali, através como? Lixando, deixando a superfície mais regular, polindo, né? Lubrificando, tá? Podemos escolher materiais com maior dureza, tá? E podemos escolher materiais com maior resistência mecânica, maior tenacidade, tá? Que aí você vai ter ali, precisaria de mais energia até a fratura, né? A gente viu isso aí da tenacidade, ou seja, na verdade a questão aqui é dificultar a resistência ao risco e a deformação plástica. Por isso aumentar, porque o desgaste o que é? Vários riscos seguidos, várias deformações plásticas localizadas, agora localizadas ao longo de toda uma superfície, mas várias deformações plásticas localizadas seguidas, tá? Isso que é o desgaste. Então, a maior dureza vai ter maior resistência ao risco. Esses vários riscos seguidos, essas várias deformações plásticas localizadas seguidas vão ser mais difíceis de acontecer. Maior resistência mecânica, maior tenacidade também vai pedir essa deformação plástica aí seguida. Então, além de fazer um acabamento de superfície melhor, você escolher matérias-primas melhores. Mas às vezes não é possível, tá? Às vezes você precisa utilizar a mesma matéria-prima. E como é que você faz para melhorar esse acabamento superficial? Só lixar e só lubrificar? Lixar e polir? Pode ser, mas às vezes você precisa de outros tratamentos de superfície. Não que lixar e polir não sejam tratamentos de superfície. Mas às vezes você precisa de tratamentos de superfície, vamos dizer assim, mais eficientes, mais poderosos, tá? Quais são eles, tá? Vamos ver quais são os mais convencionais. Como tratar uma superfície para reduzir, para aumentar a resistência ao desgaste do material. Vocês vão ver que, de quebra, além de aumentar a resistência ao desgaste, os tratamentos de superfície que a gente vai ver aqui também vão aumentar a resistência à corrosão, tá? Aumenta ao mesmo tempo, geralmente sempre, o desgaste e a resistência à corrosão. O mais óbvio, pintura. O Patrick está querendo levar para a mecânica do carro, ó. Por que é importante ter
pintura na lataria do carro? Justamente um dos motivos, é claro, é para deixar bonito, é um apelo comercial, para vender e tal. Mas também é importante fazer a pintura para não deixar oxidar, né? Nem a água e nem o sol, né? O sol não vai oxidar, mas ele pode estragar a lataria do carro. Até a pintura ele estraga a longo prazo. Mas as pinturas hoje em dia mais modernas, elas têm uma resistência muito boa, tanto para água quanto para luz solar. Então, a pintura, até tontice escrever isso, porque todo mundo sabe, né? Que a deposição de tinta sobre a superfície de um material, ela é considerada um tratamento de superfície, tá? Porque ela vai muitas vezes melhorar a resistência ao desgaste. A resistência, então, à oxidação nem se fala. Você pega um material metálico que não é um alumínio, por exemplo, alumínio não oxida, mas um ferro que não é o ferro, que não é o aço inox, né? Um aço que não é o aço inoxidado, você faz uma pintura na superfície dele, você já diminui a chance, na verdade você quase anula, né, a chance dele oxidar, só se arrancar um pedaço da tinta. Às vezes a gente risca o carro, putz, o carro está riscado, às vezes se o risco for muito profundo, né, e uma cera não tirar e tal, e chegar na lataria, é bom levar num funileiro para quê? Para ele refazer a pintura, porque se enferrujar um pedacinho da lataria que ficou para fora, pode enferrujar todo o resto. A umidade pode penetrar na porta ali e enferrujar todo o resto. Tá vendo, Patrick? Isso eu sei. Por quê? Porque não é mecânica, é materiais, tá? Mecânica que eu falo assim, né? Não que eu não saiba mecânica, vou dar mecânica técnica o ano que vem para vocês, mas é a mecânica física, a mecânica matemática, né? De tensão, força, esforços solicitantes. Nós vamos ver tudo isso aí o ano que vem, se Deus quiser, de maneira presencial. Mas a parte de mecânica de carro e motor e tal, essa parte aí eu não tenho conhecimento. Mas enfim, então, de novo, né, peço até desculpas, mas que tornaria a discussão mais interessante. Mas é bom também que a gente tem que focar e terminar aí, né? Então vamos lá. Deposição de tinta sobre a superfície do material, é a pintura. Aí existe uma que é a mais comum, é mais comum não, né? Porque pintura todo mundo sabe o que é, isso aí acontece, mas para metais, e a gente vai ver muito hoje, não é nem a galvanização, é o banho de níquel. Banho de níquel a gente vai ver no próximo slide. Mas a galvanização é imersão a quente. Você tem o zinco fundido, imerge o material no zinco fundido e espera aquela camada de zinco resfriar, tá? Como se fosse aí fazer uma cobertura de chocolate num sorvete. Você tem o chocolate fundido ali, você pega o palito de sorvete, põe no chocolate derretido, tira, fica uma casquinha de chocolate. A galvanização é mais ou menos isso, tá? Você faz um banho de zinco a quente e deposita zinco sobre a superfície do material, como se fosse uma pintura, mas não com uma tinta, que é um material polimérico, com um outro metal fundido que vai solidificar ali. Galvanoplastia, adaptação da galvanização para algumas peças, principalmente peças plásticas, tá? Vocês já viram aqueles ralos de banheiro que são de plástico, mas eles brilham igual metal? Parece um metal? Aquele plástico sofreu galvanoplastia. Você vai depositar uma camada de metal através de eletrólise. Eletrólise é um processo físico-químico, né, eletroquímico, na verdade, que você vai colocar uma corrente elétrica num eletrodo, o eletrodo é um material metálico, corroer ele através dessa corrente elétrica e essa corrosão, na verdade, né, não é bem uma corrosão, você vai soltar os íons metálicos desse metal, esses íons metálicos vão se depositar em cima da peça de plástico, vai formar ali material metálico e vai recobrir essa peça aí plástica, tá? Aqueles ralos de banheiro que são de plástico, mas parece metal, ele é até espelhado igual metal, ele sofreu esse processo, galvanoplastia. Ele foi colocado numa solução onde tinha um eletrodo, ou seja, um material metálico, no qual passou corrente elétrica. Essa corrente elétrica fez íons metálicos se soltarem, grudaram ali na superfície do plástico, grudaram não, né? Se aderiram ali na superfície do plástico, também induzidos por essa corrente elétrica, e aí voltaram a ser, não mais íon, mais átomos metálicos na superfície desse polímero, e fica aderido ali, porque uma vez que a corrente elétrica induziu isso, você teria que precisar de um processo, provavelmente eletroquímico também, para retirar ali da superfície. Agora, esses aqui ó, são muito convencionais, mas não é os que a gente foca mais. Até porque galvanoplastia é para plástico, tá? Galvanização, banho quente, é mais difícil fazer isso. Pintura é muito comum, mas os que eu quero focar mais nos tratamentos de superfície, continuando, né, são esses aqui, ó. Os que são conhecidos também como banho, mas não banho a quente, tá? É quando você vai revestir uma peça com material metálico, níquel ou cromo. Níquel ou cromo, ao contrário do zinco, não vai ser a quente, vai ser a frio. Vai ser induzido por diferença de pH ou por eletrólise.
tá? Ou pelo processo eletroquímico aí da eletrólise. Nós vamos ver uns vídeos aí para ilustrar isso um pouco melhor. É só para ilustrar, tá, gente? Só para vocês saberem que existe. Vocês não precisam explicar a eletroquímica por trás do processo, porque nem eu sei, tá? Isso é coisa igual o negócio do motor do carro é para engenheiro mecânico ou para mecânico mesmo de oficina. Aqui, explicar totalmente a química por trás de um banho desse é coisa para químico. A gente tem que ter uma noção. Eu vou passar alguns vídeos aí, uma estrutura de tópicos, para vocês terem uma noção, e com essa noção vocês vão responder as perguntas da atividade, tá bom? Então, ó, tratamentos de superfície são conhecidos também como banho. Quando você faz um banho é quando você vai revestir a peça com material metálico, geralmente níquel ou cromo, tá? Então também é conhecido como niquelação ou como cromação, tá bom? O revestimento protetor de níquel ou cromo aumenta a resistência da peça a diversos fatores. Falei, ó, como corrosão e oxidação também, tá? Oxidação é o início aí da corrosão. A corrosão é quando a oxidação já está numa etapa muito avançada. E a abrasão, que nessa aula é o que interessa a gente. Lembra que eu falei? Você vai aumentar a resistência dos gases de quebra, vai aumentar a resistência à corrosão também, quando você fizer um tratamento de superfície. O que é o tratamento de superfície? Se eu te perguntar na atividade, o que é um tratamento de superfície? É um revestimento protetor no material metálico, tá? E o que a gente mais vai estudar, o mais importante, é o revestimento protetor feito de níquel ou cromo na superfície do material metálico, que aumenta a resistência ao desgaste e de quebra, aumenta também a resistência à corrosão, tá bom? Obviamente, se aumenta a resistência ao desgaste e à corrosão, aumenta a durabilidade do material, tá? Aumenta a resistência ao desgaste, entre outros fatores de durabilidade, que a gente já falou, corrosão, oxidação. Você fica com uma superfície ali tratada, sofreu um tratamento de superfície mais resistente, né, a tudo. Até se você precisar, luz do sol e chuva, né? Mas aqui não é o foco, tá? A ideia é realmente aumentar a resistência ao desgaste, tá bom? Aí os tipos de tratamento. Você tem o tratamento autocatalítico, sem utilização de eletricidade. Ele já tem ali uma diferença de pH natural, que você vai fazer um banho ali com algum material metálico, geralmente níquel ou cromo, tal. Ao colocar o metal ali, você já tem uma diferença de pH naquele líquido. O líquido induz essa diferença de pH, que vai arrancar algumas partículas metálicas da superfície perdão. Você já vai ter um banho ali onde você já vai ter o níquel ou o cromo ionizado. Ou seja, separou ali das partículas metálicas, já é um íon, níquel ou cromo. Pelo pH ali daquele banho, esses íons vão se juntar na superfície do metal e vão se tornar níquel metálico ou cromo metálico. Mas isso é menos comum pela diferença de pH, tá? Porque é muito difícil conseguir essa situação. Tem que ser muita coincidência. O líquido ter exatamente isso, o metal. O mais comum é o eletrolítico, que você vai conseguir por eletrólise, que é um processo eletroquímico. Você vai utilizar a corrente elétrica para fazer a deposição de metal na superfície da peça. Então você vai ter ali um eletrodo, que seria o níquel ou o cromo sólido, vai passar a corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai fazer alguns íons soltar, né, que ainda não é íon, que ainda está ali como níquel metálico ou cromo metálico, mas a hora que solta e vai para o líquido, vocês vão ver isso daí se torna um íon. Esses íons se depositam também, por influência da corrente elétrica, na superfície do material metálico, voltando a ser níquel ou cromo metálico, depois que depositou na superfície, tá? Então é só uma frase para encerrar a aula, vou só mostrar alguns vídeos aí depois, para vocês verem melhor esse processo. O tratamento de superfície metálica proporciona à peça, além de alta resistência, uma aparência bastante agradável. Então, além de aumentar a resistência, tem um apelo comercial, né? Dando um acabamento uniforme, pode ser fosco ou brilhante, dependendo da técnica utilizada, tá? Aí tem um texto aí sobre tratamento de superfície muito bom nesse site. Aqui são as referências, a primeira sobre desgaste e a segunda sobre tratamento de superfície. Se vocês ficarem com dúvida, claro que vocês podem vir perguntar para mim, mas se vocês, para responder as atividades aí, derem uma olhada nesse primeiro texto, nesse outro também, vai ser muito, muito bom. Eles servem como se fossem umas apostilas, são textos curtos, tá? Que eu usei para preparar a aula aí de maneira bem resumida. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês esses banhos de zinco e de... André, vou ter que sair, depois eu assisto. Tá bom, Wellington, não tem problema não, tranquilo. É só passar aqui os vídeos, para eu já libero vocês, esses minutinhos aí que a gente puxou dos assuntos, né? Preciso agora passar os vídeos. Vamos ver, banho de níquel. Como é que era tinha uma menina que ela fez caseira, essa aqui, eu quero mostrar essa depois. Mas antes, ó, essa aqui é caseira, tá? Eu quero mostrar uma mais industrial. Ó,
Banho em peças de metal, parte 4, níquel. Então, como que é feita a niquelação na indústria? Aqui eu vou mostrar mais o geral da indústria, vocês vão ver que é um processo bem, não tem assim, não é muito científico, não tem uma máquina própria, é feito do jeito que vai, tá? Mas pra vocês verem a escala, o tamanhão da indústria, depois uma menina vai fazer na lapiseira dela. Na lapiseira eu vou mostrar um pouco melhor, porque mostra mais de perto, dá para vocês terem uma noção melhor do que está acontecendo. Não, não era bem esse vídeo que eu queria não, porque esse vídeo aqui, esse vídeo aí tá rolando tá fazendo, é um cara só fazendo. Eu queria mostrar para vocês, eu não salvei o link do vídeo, olha que bobeira que eu dei. O pessoal do Noturno, eu pesquisei os vídeos antes, eu achei que eu tinha salvo o link e não salvei. Bom, vamos ver o da menina primeiro. Depois a gente tenta ver numa escala mais industrial, tá? Eu vou, não sei se dá para vocês ouvirem o áudio do vídeo, então eu vou mostrar umas partes e vou explicando junto, tá? Então ela vai fazer aí, ela vai pegar a lapiseira dela, vai tirar todas as peças, vai deixar só o corpo da lapiseira, ela vai limpar bem, ela fez ali, colocou no detergente, deixou de molho, passou uma escovinha, para deixar bem limpinho, tirar qualquer impureza da superfície que poderia atrapalhar o processo de niquelação, tá? Isso é isso que trata aquele começo do vídeo. Agora ela vai colocar água desmineralizada. E olha lá, ela vai usar um sulfato de níquel. Na verdade, eu falei uma coisa errada durante a aula, hein? Eu falei, ó, o níquel metálico vai estar ali. Não, geralmente vai ser um sal de níquel que vai já estar no banho. Ó, então ela vai usar sulfato de níquel, corrigindo aí o que eu mesmo falei, hein? Ela vai dissolver o sal de níquel na água e aí sim esse sal vai se dissociar, o níquel vai ficar ali na água iônico e vai grudar no metal da lapiseira e ao grudar, né, ao se aderir no metal da lapiseira, vai se tornar níquel metálico, tá? Então, ó, pessoal, corrigindo, hein? Eu já tenho um sal de níquel ou de cobre dissolvido na água e aí eu coloco o meu metal, a parte metálica lá, o íon metálico vem, adere no meu metal e se torna uma camada de níquel metálico. No caso aqui, níquel, poderia ser o cobre também, tá? Corrigindo aí uma coisa que eu falei, hein? Peço desculpa, ato falho meu aí. Eu vou dar uma acelerada porque ela vai explicar detalhadamente. Eu ponho na aula o link do vídeo, depois vocês assistem com mais calma, tá? Então aí, ó, tá vendo? Ela tá fazendo a solução, jogou o sal, jogou a água desmineralizada, que é como a água destilada do laboratório. E isso aqui que é importante, esse equipamento aqui, ó. Na verdade, pessoal, a minha confusão foi pelo seguinte: quando você vai fazer a eletrólise, você tem que ter um outro eletrodo ali no meio, além do sal que já está dissolvido, para passar a corrente elétrica e induzir realmente a deposição desses íons no metal que você quer fazer o seu tratamento, tá? Então ela fez todo um aparato aí para conseguir fazer o processo de eletrólise que vocês vão estudar em química, vocês vão estudar pilha. A pilha, o que é? Vocês vão ver que a pilha, na verdade, quimicamente falando, vocês vão ver que o professor, né, ou a professora vai desenhar uma estrutura muito parecida com essa, e a pilha ela vai corroer um eletrodo para gerar corrente elétrica, enquanto que a eletrólise é o contrário. Você utiliza a corrente elétrica para corroer o eletrodo, mas é muito parecido. Aqui no caso é a eletrólise. Você vai usar a eletrólise aí para induzir, na verdade já está, não precisa nem corroer, porque já, o metal que você quer já está na solução, mas para induzir a deposição, na verdade é o final da eletrólise, está induzindo a deposição desse íon que está aí em suspensão na água desmineralizada, você vai induzir com que ele reforce, vamos dizer assim, o seu eletrodo que não é o desgastado, que seria a lapiseira dela, que seria o metal que você quer fazer o tratamento de superfície. Então, vai fazer aí a aderência dos íons metálicos.
Aí ela já limpou ali, ela ainda vai limpar um pouco mais com uma substância apropriada para deixar a superfície bem lisinha mesmo, para garantir a qualidade do tratamento de superfície dela. Saiu um monte de sujeira na água, ela ainda passou água para tirar qualquer impureza que tivesse ficado ali. E aqui, lá, agora começou, tá vendo? Ela colocou ali e ligou na corrente elétrica. Está passando a corrente elétrica e todo esse aparato aqui está induzindo o quê? O níquel iônico, que está em suspensão ali na água, né? Na verdade ele está em solução, porque está dissolveu o sal. Todo esse aparato, toda essa corrente elétrica está induzindo o níquel a se aderir ali na superfície. Só que o níquel vai se aderir ali metálico, vai formar íon metálico, mas junto com ele também vão formar impurezas. Você vai ver que vai formar uma camada aí toda de impureza, ela ainda vai ter que passar esse corpo de lapiseira no esmeril para chegar e ficar só o níquel metálico, tá? A gente vai ver isso aí nos próximos instantes. As bolinhas mostram que o processo está rolando, está indo realmente íon para a lapiseira enquanto passa a corrente elétrica, tá? Olha como saiu. Essa coloração não é o metal, é a impureza. Que ao longo da corrente elétrica você tem ali componentes que também são impurezas, que vão junto, que acabam se aderindo ali junto. Então agora ela vai passar no esmeril e vai ficar só o níquel metálico. Tá vendo? Isso daí é o esmeril, né? Vocês vão usar isso aí no laboratório, na vida prática de vocês, quem continuar aí na área de mecatrônica. Deu muito trabalho para ela, mas depois ficou bem mais bonito do que o inicial. Então, ela ficou totalmente niquelada, agora ela está protegida, tanto de desgaste, que aí não precisaria, mas ela está protegida. Estou falando se minha voz sai com o vídeo tocando. Ficou muito mais bonito que o inicial, deu um trabalhão para ela esmerilhar, mas agora que ficou só o níquel metálico, ficou muito mais bonito do que o inicial. E agora está protegido contra o desgaste, que aí não precisa, mas eu imagino que a preocupação maior dela ali seria a corrosão, tá? Então, para vocês terem noção de como que ocorre, né, o processo aí na indústria, esse da menina é legal porque dá para ver de perto, mas eu queria mostrar aqui é galvanoplastia. Eu queria mostrar para vocês ocorrendo na indústria, ó. Aqui já é um pouco maior, ó. Tá vendo? Eu não sei que anúncio foi esse que o YouTube me mostrou. Eu nunca vi um vídeo de guerra, de nada disso daí, mas enfim. Eu assisto uns vídeos de geopolítica, talvez seja por isso. Olha só, na indústria, o que eu falei, não é que nem aqueles outros processos que é limpinho, que tem a máquina. Limpinho nunca é, né? Mas o ensaio mecânico seria limpinho e tal. É o mesmo esquema. A menina fez ali num potinho, na lapiseira dela. Olha como que seria o processo industrial. Tá vendo? É a mesma coisa, só é maior. Tem um tanque lá para lavar com detergente, igual ela fez, para deixar sem nenhuma impureza, para pôr numa substância que vai tirar ainda mais a impureza, e onde você faz o banho ali com a sua eletrólise química. Na verdade, aqui não, né? Aqui o vídeo me deu uma trollada. Na verdade, aí eu acho que ele faz com aquele sprayzinho. Mas, enfim, a ideia era um vídeo, é que eu não tô achando o vídeo. Era um vídeo igual aquele. Os tanques eram grandes igual aquele, era aquele mesmo esquema, só que o banho era feito ali por eletrólise igual a menina fez num potinho, a indústria faz num potão, tá? Só para vocês saberem essa ilustração. Pessoal, desculpa aí, passei do horário que a gente teve aquela discussão com o Patrick, foi muito boa. Mas é isso, tá? Eu preferi encerrar o assunto, eu acho esse assunto mais chatinho, mas ele é bem simples. É isso aí. Para evitar melhorar a resistência ao desgaste, você faz o tratamento de superfície através de eletrólise química, você deposita uma camada de metal no seu material, tá bom? Valeu, gente. Até quinta, até terça.